hoje temos nosso assessor arquidiocesano da Pastoral Familiar, o Padre Eduardo Ribeiro, que vai aqui trocar uma ideia hoje conosco a respeito desse tema que é tão valioso para nós, que essa semana completou o centenário de nascimento de São João Paulo II. São João Paulo II que é o Papa das Famílias, né? Então nada melhor do que, aproveitando essa semana aí que se tem essa memória, e que nós falarmos um pouquinho desse assunto, trazer um pouco a contribuição de São João Paulo II no seu pontificado aí para as famílias, para a nossa igreja, enfim. Aí daqui a pouco a gente vai ter o Padre Eduardo conversando conosco a respeito disso. Então, antes da gente começar, gostaria de, junto com vocês que estão nos acompanhando, o Padre aqui também, nós pedíssemos a ação do Espírito Santo para esse nosso momento, que o Espírito Santo seja o grande condutor dessa nossa conversa, que ele seja o condutor do nosso assunto, que ele esteja na mente de cada um que vai ouvir, para que essa mensagem seja passada da melhor forma possível. Padre, eu rezo a primeira parte e o senhor reza a segunda, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. E só para esclarecer para a audiência, minha esposinha bem colocou, nós não combinamos de vir de camisa igual, tá? Isso é um amor pela pastoral. É amor pela pastoral. Isso não foi combinado, tá? Isso aí foi um amor pela pastoral familiar mesmo. Mas enfim. A gente tem que vestir a camisa, né? Acho que é uma forma de vestir a camisa nesse momento também, né? Com certeza. Então, Padre, antes da gente começar, fala um pouquinho do senhor. Né? O senhor, além de assessor da pastoral familiar, tem N funções aí na arquidiocese, no regional, enfim. Fala um pouquinho do senhor, por favor. Muito bem, então, sou o Padre Eduardo, né? Conhecido aqui em Palmas como normalmente Padre Eduardinho, né? Devido a algumas amizades, alguns colegas que pela amizade. E aí, hoje, estou como assessor da Comissão Vida e Família, né? Aqui na arquidiocese. Dessa comissão que abrange todas as situações, as instâncias familiares que trabalham com família aqui na arquidiocese. E, consequentemente, também, por uma questão de prática, de facilidade, o assessor da Vida e Família automaticamente seria o assessor da pastoral familiar. Né? Então, a gente assume essas duas funções. É interligado, né? Porque a pastoral familiar também abrange todo um conjunto, né? Não é só a questão de situações, mas é todo um conjunto pastoral familiar. E, a nível de regional Norte 3, eu sou diretor espiritual também do SCC, né? A figura do diretor espiritual regional do SCC, a quem também nós temos como casal setorial aqui em Palmas, o Wilson e a Léo, né? Que pertence à paróquia nossa mãe do Carmo. A Léo está participando aqui conosco aqui na live também, né? E bom, um abraço, Léo, para você, né? E, assim, com isso a gente, nesse período, a gente tenta, já vai para 2 anos, né? Que a gente está junto nessa missão. E trabalhando um pouco em prol das famílias, né? Eu acho que o SCC e a pastoral familiar também andam juntos, né? Acho que são situações ímpares, né? De trabalho. O SCC enquanto escola e a pastoral familiar enquanto prática a atuação na paróquia, né? Então, é um pouco isso, a gente faz esse trabalho. Hoje estou atualmente como vigário paroquial na paróquia São Cristóvão, né? Padre Sérgio, aqui na 403. E a gente está fazendo um trabalho, né, quanto às famílias também nesse sentido. Maravilha, Padre. Bom, então, nós temos pouco tempo aqui no Instagram, né?
E o assunto de hoje daria para um fim de semana inteiro de informação só para falar sobre esse tema, né? Então vamos direto a ele, padre. Então, como eu já adiantei, e deixa eu aproveitar duas coisas. Quem estiver aqui nos ouvindo e quiser convidar mais pessoas, tem um aviãozinho ali embaixo. Se você apertar no aviãozinho, eu quero convidar fulano, vai ser legal ouvir essa palavra aqui. E a outra, quem tiver alguma pergunta, né? De repente, no decorrer da conversa aí, o padre pode estar nos ajudando a esclarecer. Tá? Então, como eu coloquei no início, nosso tema hoje, então, vai ser sobre São João Paulo II, que essa semana foi celebrado aí o 100º aniversário do seu nascimento. Né? São João Paulo II, que talvez a geração mais atual aí conheça mais por aquele papa simpático, que viajou, que veio para o Brasil várias vezes, tal, que no dia ali no seu funeral já foi proclamado santo, né, pela população, né? Eu lembro como se fosse hoje, sim, a gente estava acompanhando pela TV, com bastante emoção, porque realmente foi um papa que marcou muito a nossa igreja, né? Foi um dos pontificados mais longos, se não me engano, segundo ou terceiro mais longo da história, né? Mas, além de tantas características que São João Paulo II nos traz, né, ele disse que ele queria ser reconhecido como Papa das famílias, né? E não apenas nas palavras, mas em tantas ações, tantos gestos, tanto no magistério, nos documentos. E aí, padre, eu queria que o senhor iniciasse, então, a falar um pouquinho a respeito disso. Muito bem, acho que falar isso que você falou sobre João Paulo II, nós, enquanto igreja, enquanto cristãos católicos, nos identificamos muito com a santidade de São João Paulo II. Uhum. A sua figura santa, piedosa, amorosa, diante da igreja, diante dos fiéis, ela é marcante. Que ainda hoje a gente se identifica. Apesar do pontificado do Papa Francisco também já ter uma dimensão quase assim também, mas o João Paulo II fica nos nossos corações. Até porque nós vivenciamos isso, né? Quer dizer, ele foi eleito Papa em 78, eu nasci em 77, e ele foi eleito Papa em 78, então foi... Nascemos, né? No início do seu pontificado... É a geração do João Paulo II, né? João Paulo II, exatamente. E aí, essa figura dele, orante, a figura presencial no meio do povo, isso que você falou, das viagens, de vir ao Brasil, de amar essa terra, e ser acariciado por ele aqui nessa terra também, isso nos faz próximo a ele. E você falou, e relembrando isso que você disse sobre no funeral dele, né? Ali ele foi aclamado santo, né? Foi emocionante, realmente foi muito emocionante. Né? A figura, quer dizer, a figura de João Paulo II para as famílias. E é justamente nessa dimensão, né? Quer dizer, a familiares consórcios, né? No seu pontificado, né? E que deu origem, principalmente a partir da familiares consórcios, também a pastoral familiar. Né? Quer dizer, ela cresceu e desenvolveu. Por quê? Justamente a preocupação do Papa com as famílias. Aí ele também criou o Encontro Mundial do Papa com as Famílias. Exato. Esse encontro... Inclusive, pode falar. Inclusive, o segundo Encontro Mundial das Famílias, que o Papa começou em 94, o segundo encontro foi no Brasil, em 97, e que ele reuniu 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Então, assim, e aí ele trazia, e eu trago a presença de João Paulo II, ainda nos meus estudos, ainda na teologia, os colegas, hoje colegas, mas na época professores, diziam, foi justamente naquele período da transição, né, entre a morte de João Paulo II e a transição do Bento XVI. E aí essa figura de que os padres diziam, o povo vai em Roma ver o Papa. Né? O povo vai em Roma ver o Papa. Ou seja, a figura dele passa uma santidade, passa uma paz. Né? A ponto que no funeral, os pombos, né, ali no funeral dele, então assim, essa paz, né, esse espírito de paz. Né? E ele passava isso para nós. Né? Para as famílias,
né, o amor dele, o carinho que ele tinha com os jovens também, com os jovens, que faz parte da família, né? O jovem não, ele não é elemento separado da família, né? Não. Então, assim, com os jovens. Então, isso eu acho que é muito, muito bonito isso, essa identidade do povo para com o seu Papa também. Né? E vai passar os anos, e claro que depois talvez as gerações futuras, como eu falei aqui no início, nós somos da geração de João Paulo II, então, mas as outras gerações talvez que vão só ouvir falar, talvez não tenham essa mesma intimidade que nós temos, mas nós temos essa intimidade. Lembro, Hamilton, trago uma experiência ainda, eu no seminário em Goiânia, na filosofia, e aí, naquela época, o regional, eu sou ordenado pela Diocese de Miracema, né? Ainda pertence à Diocese de Miracema, encardinado lá. E estudávamos em Goiânia. Eu fiz a filosofia em Goiânia. E teve a visita de Limina. Naquela época, o Tocantins pertencia ao regional norte, ao centro-oeste, né? Então, era Goiás e Tocantins era o regional. Brasília, Goiás e Tocantins. E Dom Antônio, arcebispo de Goiânia na época, foi celebrar conosco e depois da celebração da missa, teve um momento de conferência. Foi logo depois da visita de Limina, né? E aí ele falava dessa santidade do João Paulo II. Ficou marcado muito para mim naquele momento ainda estudante, ainda, né? E aí ficou marcado isso. Ele falou assim, nós chegamos na Capela Sistina para rezar, ele já estava lá, rezando. De joelhos. Ainda demorou uns 15 minutos, ele permaneceu de joelhos. Quando nós começamos a oração, ele se levantou, sentou, fez toda a coisa. E depois que nós saímos, ele ainda permaneceu lá por mais 15 minutos. Né? Essa intimidade com Deus. Intimidade, né? Intimidade com Deus. Então, não estou falando aqui que outros não tiveram ou não têm, não, mas essa experiência, né? Eu acho que isso é bonito. Então, por isso, os padres diziam, né? O povo vai a Roma ver o Papa. E a prova foi isso, né? No funeral dele, quantas pessoas não foram para vê-lo pela última vez? E gritaram santo, santo, santo no funeral, né? E esses dias, bonito também, porque a igreja se abriu, né? Também na Europa, né? Em Vaticano, no dia de São João Paulo II, né? A primeira missa depois, que foi no túmulo de João Paulo II, bem dizer, o nosso Papa Francisco celebrou no túmulo dele. Bonito isso, né? Ficou muito marcado para mim também. E aí nós já tínhamos combinado um pouco nessa dimensão, e eu lembrei disso, né? Falei assim, olha aí, a igreja se abre aos pés de João Paulo II. Muito bonito mesmo. Mas que bom. Então, o que a gente pode trazer, assim, dentro de tantos aspectos de São João Paulo II, esse aspecto específico da família? O que a gente pode trazer aqui, de uma época, principalmente uma geração aí que de repente não tem acompanhado tão de perto, né? Se lembrarmos que ele entrou em 79, né? E foi eleito Papa em 78. E logo em 81 já foi a encíclica que foi com relação à familiar do consórcio, ou seja, já demonstra aí a preocupação que ele tinha com as famílias. Ele foi eleito em 78. Isso, em 80, né? ele convocou o sínodo das famílias. De imediato, né? De imediato, E eu acho que é justamente a força do Espírito que ainda estava surgindo a partir do Concílio Vaticano II, né? Desse alvoroço ainda, né? Ainda do Espírito. E a preocupação dele, por quê? Resgatar, e eu acho que bate bem no que nós estamos vivendo agora, Milton, a questão da igreja doméstica. Vocês já falaram sobre isso, mas bate bem isso, quer dizer, a preocupação do Papa com a igreja doméstica. Exato. Né? E é uma encíclica que eu acredito que daqui 20 anos nós vamos ler e ainda vai vermos que ainda é atual. Né? Acho que ela já passou tantos anos e ainda continua atual. Né? O ano que vem está fazendo 40 anos. Né? Já é 40 anos dessa encíclica Familiares Consórcio. Eu vejo assim, eu vejo que os teólogos, o magistério ainda está trazendo muita coisa à tona dessa encíclica, descobrindo muita coisa de tão profundo que é. Né? E se a gente olhar para um ponto de vista histórico da época, né,
o mundo ele vivia a década anterior, principalmente, a década em que ele era cardeal, que ele participou do Concílio Vaticano II, né? Ele deu muitas contribuições no concílio, mas vinha assim, numa época da liberação sexual, numa época assim em que se falava muito da destruição da família. Sim. Então vinha-se de uma época em que a sociedade, digamos assim, apontava, sacramentando o fim da família, né? O fim do valor de família. E eu vejo assim que desde o início ele teve a preocupação de falar que não, que a família não está acabando, pelo contrário, né? E aí o que eu comentei agora há pouco, que no Rio de Janeiro ele reuniu 2 milhões de pessoas no Encontro Mundial das Famílias, é meio que uma demonstração de que não, a família não está acabando. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. E a ação dele veio muito a favor disso, né? Claro. E aí, a ponto de que eu lembro muito disso, porque tinha em Guaraí, né? Eu morava em Guaraí. E aí, os meus pais vivendo no SCC, tinha uma camiseta, uma das camisetas, né, do SCC, dizia assim, e era uma frase dele, né? Quer dizer, a família é a célula-mãe da humanidade. Exatamente. Eu acho que o senhor tocou um ponto muito importante, essa questão de a destruição, quer dizer, o diálogo, o discurso, os textos ou a informação tentando destruir a família. E aí, ainda hoje nós temos recurso disso. Eu acho que nós temos resquício disso. Até resistências. Quer dizer, essa pandemia, essa situação já está mudando para nós até as nossas resistências. Por quê? A televisão era um motivo de destruição da família. Né? A internet era um motivo. Né? Talvez as redes sociais eram motivo, até um pouco, porque 30, 40 dias atrás era motivo disso. Né? E hoje nós estamos falando da família justamente numa situação dessa. Olha aqui, imaginando, né? Exatamente. Né, usando desses recursos para falar, para evangelizar. Olha, quer dizer, está vendo que não são as coisas, mas são as situações? Exatamente. Aqui a gente consegue tentar resgatar um pouco esse valor, né? Acho que esse espaço que a gente está tendo aqui não teria se nós não tivéssemos aí toda essa situação de pandemia que estamos vivendo, né? Então, acredito que as coisas vão caminhando. Antes dessa live, antes de nós estarmos aqui, eu estava acompanhando aqui a fala de Dom Pedro com o secretário-geral da CNBB, né? Também, imagina, ele lá em Brasília, confinado, Dom Pedro aqui, e a gente participando, né? Então, é esse mundo, quer dizer, essa evangelização a partir desse processo. Agora, uma coisa que nós temos que trazer, eu acho que a Familiares Consórcio, o Papa João Paulo II, por gostar, por amar as famílias, prezava também por isso, e a preocupação dele, talvez a primeira preocupação foi justamente essa, né? As famílias do mundo. Né? Como você falou, você lembrou muito bem, né? Nós estamos vivendo esse momento, porque praticamente o seu primeiro ato foi convocar o concílio para as famílias. Exato. Né? O seu primeiro ato. Ou seja, por isso ele é considerado o Papa da família, né? E aí, essa riqueza permanente, eu acho que eu falo que a Familiares Consórcio é uma riqueza permanente. Você trouxe muito bem, falando que daqui a algum tempo os teólogos, a igreja, a pastoral familiar vai redescobrir muitas coisas, ou descobrir, né, muitas coisas que estão ali, né, e reativar, talvez agora é um momento também de fazer isso, né, as famílias que podem, né, observar. Eu acho que essa dimensão da igreja e a família, e principalmente dentro da igreja, da família, da igreja doméstica. Igreja doméstica, exatamente. Igreja doméstica. É interessante como essa exortação de 1981, está completando 40 anos, ela é tão atual, né? Às vezes se fala que, porque a igreja quer colocar uma família dentro de uma redoma, etc, etc. Você tem uma parte da Familiares Consórcio toda apontando para os deveres da família. Né? Que a família ela precisa ser aquela igreja doméstica, e João Paulo II ele foi bastante ousado quando ele equiparou a família com a Santíssima Trindade. Né? Da mesma forma que a Santíssima Trindade você tem a paternidade, a filiação e o amor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
né? Na família você tem o casal e o amor, os filhos e o amor permanecendo nele. Então, quando ele traz essa realidade, equiparando a família à Santíssima Trindade, ao mesmo tempo que ele coloca que a família ela precisa se fortalecer enquanto igreja doméstica, ela tem o dever de sair de si mesma e se colocar no mundo e dizer, não, nós somos família, nós cremos na família, acreditamos e damos valor para a família, e a família o futuro da humanidade passa pela família. Essa frase acho que resume muito isso. E hoje a igreja ela está na família. Né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, meu. Nesse momento a igreja está na família, não está nos templos, não está nos ginásios, não está nas catedrais, está dentro de cada casa, está dentro de cada família. E a igreja continua existindo, mais forte ainda. Mais forte, né? E aí, detalhe, quer dizer, a família enquanto comunhão de pessoas, né? Quer dizer, olha que bonito isso, né? Quando o Papa coloca assim, né? Quer dizer, a família enquanto comunhão de pessoas. Imagina. Né? Acho que não é querendo o mal do outro, derrubar o outro, mas não também por interesse do outro, mas é um amor. Aí mostra a Trindade. Né? Aí reflete a Trindade. Né? Que não há uma superioridade entre as pessoas, mas há uma igualdade em uma só pessoa. Olha, que bonito. Eu acho Maravilha, né? Resgatar isso, né? Ainda mais nesse momento agora, que tipo assim, muitas pessoas, né, nos interpela, né? Ah, mas aí as igrejas estão fechadas, como vai voltar e tudo. Quer dizer, vamos permanecer nesse momento rezando em casa. Acompanhar, sei lá, pelas lives com os nossos sacerdotes, as nossas paróquias, mas vamos fazer a nossa oração, fazer a nossa comunhão, tornar cada vez mais essa comunhão familiar no lar. Exato. Né? Eu acho que isso resgatar isso, Hamilton. Eu acho que isso é muito importante, esse resgate é importante. Né? As famílias, nós estávamos muito separados. O trabalho nos separava, o labor do dia a dia nos separava, a escola dos nossos filhos nos separavam. E agora nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos, fazermos comunhão. Olha aí, que bonito isso. É tirar proveito de uma situação que não é tão positiva. Né? Aqui nós não estamos falando de positividade, de jeito nenhum, uma coisa. Mas tirar proveito para fazermos mais comunhão. Estamos mais perto. E perto também de Deus. Buscar essa santidade. Claro. Essa santidade do Papa, do nosso santo João Paulo II, que ela possa realmente Eu trago até uma interessante, Hamilton. Assim que cheguei, meu primeiro momento com o ministério, foi reitor do seminário menor na Diocese de Miracema. Aí depois eu fui transferido para Guaraí, né? Para Guaraí. E lá em Guaraí, logo depois que eu cheguei em Guaraí, estava justamente quando estava tanto João Paulo II como Paulo VI foi elevado, João 23, elevado à santidade, né? A canonização dele. Isso, no mesmo dia. Aí estávamos construindo, criando uma comunidade lá, e a comunidade de João Paulo II, né? Então, assim, a gente tinha essa. Eu até brincava muito com o bispo lá, assim. A primeira comunidade de João Paulo II da Diocese de Miracema é a de Guaraí, né? Da Paróquia São José. Eu brincava com ele, né? E aproveito que tem gente na live aí lá da comunidade de João Paulo II, mando um abraço para eles também, né? Essa ligação, né? Essa importância. Eu acho que João Paulo II, para as famílias, e por isso, não só pela encíclica, como nós falamos, não só pela preocupação dele, mas pela identidade e identificação. As famílias se identificavam com João Paulo II. Então, assim, isso acho que é fundante, sabe, Hamilton? Acho que porque quando nós olhamos a figura do santo, até esses dias o nosso irmão também, o padre Eduardo Ernesto, né? Quando ele fazia esse comentário, assim, quem é o referencial para nós? Jesus Cristo é o referencial primeiro, claro. Mas os santos são exemplo e referência também.
São João Paulo II é esse referencial para nossas famílias. Eu acho que no sentido de oração, de preocupação, porque se ele elencou essa reunião e para a preocupação dele com as famílias, se a preocupação dele era porque ele se preocupava e ele estava rezando. Naquele momento ele também estava rezando pelas famílias. Sim. Eu acho que essa frase, a família é a célula-mãe da humanidade. Pronto. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, tentam de tudo, né? Acabar em tudo com a família, sabe, Hamilton? A família ela é atacada de todos os lados. Né? Quando a sociedade ataca, inclusive nesse período agora, que nós estamos com as igrejas fechadas, sem as celebrações e tudo isso, até isso, as redes sociais elas estão cheias, né? É tentação, é isso. Gente, não tem nada melhor do que a vida familiar em casa. Como falei, olha a oportunidade de nós rezarmos. Talvez, quantos anos que não tínhamos tido tanta oportunidade de rezarmos junto em casa? Esposo, esposa, filhos. Né? Porque nós aqui na nossa... Sempre inventarmos um momento para sair, sabe, Milton? Acho que é um passeio, é uma festa, é isso, é aquilo outro. Mas estar juntos, ou estarmos quando levantarmos, ou quando já íamos dormir. E agora não, agora... Olha, aproveitarmos bem isso. Acho que isso é vivenciar esse amor também para o João Paulo II que as famílias têm. Acho que é fundante isso. Claro, com certeza. A nossa família, inclusive, está vivenciando isso, estão vendo isso na prática, né? O quanto que essa parada aí a gente conseguiu resgatar muitas coisas que às vezes estava andando perdido, né? Mas que bom que é claro que, como o senhor falou antes, né? Não é um momento alguma coisa para se regozijar, né? Mas que pelo menos a gente consiga resgatar aí o valor que de repente estava começando a se perder de novo, né? Eu digo de novo porque da mesma forma que João Paulo II no começo do seu pontificado enfrentou isso que eu comentei antes, né, de que a família está acabando, etc. De uns anos para cá tá acontecendo de novo, né? De a família sendo atacada de várias situações, e tanto que, assim como João Paulo II, Papa Francisco também, nos primeiros anos do seu pontificado, convocou de novo mais dois sinos da família, e que trouxe mais uma exortação maravilhosa, que é Amoris Laetitia, né? Como que um resgate da Familiares Consórcio, atualizando para a situação e criando uma eco... Né? A partir da leitura da Familiares Consórcio, uma releitura dela, né? Claro. Então, a gente percebe, e tendo isso, tanto essa necessidade quanto essa prática do Papa Francisco, a gente consegue perceber o quanto que João Paulo II estava à frente do seu tempo. Com certeza. Né? A gente consegue perceber em várias ações dele, porque o que chama bastante atenção? Que ele sai de uma linha meramente jurídica do trato com a família, né, que a família é um consórcio de duas pessoas e que tem seus deveres, e que juridicamente, aquela coisa toda, né, ele sai disso e parte para uma questão mais prática, mais pessoal, mais pastoral. Mas o valor da dignidade da família, o valor da dignidade das pessoas, a dignidade da mulher, né, se a gente olhar gerações passadas, em que a mulher precisou lutar muito para ter seu espaço, né? João Paulo II ele tem uma encíclica que fala da realidade da mulher, né? Que é dos anos 90, não lembro exatamente qual que é o ano, mas a gente pode perceber várias situações. Outra coisa que me chama a atenção de João Paulo II, logo no começo do seu pontificado, ele começou com as catequeses da teologia do corpo. Foram 4 anos, toda quarta-feira ele trazia uma catequese relativa à teologia do corpo, né? Que até hoje muita gente se debruça em cima, até hoje é pouco conhecida, mas aí quem está nos assistindo, se puder dar um Google ali, no YouTube tem alguns vídeos, tem um pessoal muito bom falando sobre essas catequeses, e que vale a pena ser resgatado. Mas é uma questão assim, principalmente na época que existia
ainda existe, né, um tabu muito grande com relação à sexualidade, com relação à valorização da pessoa humana, né? Ele vem trazer assim, uma relação de casal, uma relação de família, a nossa relação enquanto imagem e semelhança de Deus, de uma forma assim, de uma forma muito calcada na realidade, né? Uma forma assim que nos aponta para uma realidade assim, nossa, Deus me criou e eu preciso valorizar essa criação, né? Deus me criou a sua imagem e semelhança, né? E eu, enquanto pessoa, enquanto batizado, enquanto sacramentado dentro do matrimônio, por exemplo, né? Eu preciso valorizar aquilo que está comigo, valorizar a nossa prole, né? Então, isso tem um valor assim, imenso dentro principalmente da prática de João Paulo II, né? Não, e sem falar, né, nesse sentido também, tipo assim, a própria encíclica e o Papa João Paulo II também se preocupam com o dever da família. Quer dizer, a família tem um dever também. Ela não é só, ela não é só prática, não é só oração, não. Ela tem um dever. Ela tem o dever de criar, ela tem o dever de acolher, ela tem o dever de ser presença de Deus no seio familiar e nas outras famílias. Tem o dever de evangelizar outras famílias. Né? Evangelizar então, assim, primeiro dentro de casa. Dentro de casa, né? Pai e mãe ser catequista dos filhos, não, isso é o juramento. O juramento lá no altar, né? Educar os filhos na fé, né? Então é um dever do casal educar os filhos na fé. Claro. E esse dever, eu acho que essa prática, ela tem que ser resgatada. Né? Às vezes a presença dos pais, hoje os pais, eles não é talvez por maldade deles, mas eles precisam dar mais atenção a isso, né? Constituir família não é só casar e ir para o mundo, não é só fazer filhos, não. Eu acho que a responsabilidade e primeiro, eu acho que não quero aqui culpar ninguém, mas a forma que é criado em casa, a orientação que ele recebe, toda essa situação, ela vai ajudar a formação dele, pessoal, familiar, religiosa, dentro do seio da família, vai ajudar, com certeza, no externo. É uma realidade, né? Então, assim, cadê a educação primeira na fé? Quem é responsável dos pais? Porque a formação da fé primeira, o ser humano, né? A formação humana primeira, recebe em casa. Isso é dever da família. E a família está deixando de lado, está transmitindo isso para alguém, quer dizer, terceirizando. Olha a responsabilidade, né? Com certeza. E isso precisa ser resgatado. É uma entre tantas coisas que o pontificado de João Paulo II, a gente precisa resgatar, precisa colocar em prática. Tem muita coisa que precisa ser redescoberta, né? Que às vezes a gente vai trazendo vai trazendo muitas questões, e tem muitas questões urgentes, né? Mas na Familiares Consórcio, na Amoris Laetitia, ele trata da urgência que é você tratar a família, né? A urgência que é nesse sentido, inclusive, porque a formação da pessoa com sua dignidade, com seu caráter, ele precisa ser trabalhado dentro da família, né? E se a família relega isso para um terceiro, ou se não trabalha isso desde cedo, né, resgatar depois acaba sendo mais difícil, né? Não, e talvez nem consiga resgatar, né? Acho que talvez nem consiga. Isso é pior, né? Então, assim, transferir, porque na educação formal já há essa transferência, né? Que, tipo, a transferência da educação de educar a criança na escola. Agora, a educação na fé primeira é responsabilidade da família. Isso é caráter familiar. Né? Dizer, exatamente. Você trouxe, no início, você trouxe o elemento da questão da catequese primeira, é os pais que dão. Talvez, até, inclusive, João Paulo II, acredito que a gente lendo e relendo a coisa, ele queria um pouco isso, né? Ele queria um pouco que isso, na família consórcio, ele traz assim, isso, não explícito, mas intrínseco, que isso poderia acontecer. Né? De que as famílias preparassem os seus para
E como isso já aconteceu também na nossa vida de fé, né? Em paróquias, em comunidades nossas, né, amigo? Tipo assim, o padre ia lá uma vez por ano e quem preparava era a mãe, era os pais, né? Exatamente. Eu chegava e falava, padre, ó, o meu filho... E detalhe, e ela só entregava, e a responsabilidade era tão grande que ela não como no mundo de hoje, mas naquela época, só se ele soubesse mesmo, só tivesse preparado. Eu acho que isso era o mais bonito. Isso que é bacana. Né? Uma coisa que eu queria resgatar também dessa encíclica Familiares Consórcio, que vai completar 40 anos o ano que vem, é uma coisa que está aqui atrás, está aqui no peito, que a gente está trazendo. Né? Eu falo por mim, da minha família, que a gente vai completar 15 anos de casado e são praticamente 15 anos de pastoral familiar. Né? Mas tem um capítulo, uma parte da Familiares Consórcio 1981, que ele trata especificamente de trabalhar as famílias de uma forma pastoral, através da pastoral familiar. Ele, inclusive, traz essa estrutura, traz essas responsabilidades, né? Ele, para facilitar esse trabalho, ele traz aí os 3 setores, né? O setor pré-matrimonial, a importância da catequese a partir de casa, né? Porque o setor pré-matrimonial, que a gente falou aí na live passada, inclusive, né? Que trata da formação desde bebê, desde colo, desde a gestação até o matrimônio. Ele fala do pós-matrimonial, né? Você trabalhar as famílias recém-casadas, que é onde surgem as dificuldades, as famílias já na sua criação de filhos, na paternidade responsável, e trata de uma questão que às vezes a igreja é acusada de deixar de lado, mas que já João Paulo II trazia, né? Que são os casos especiais, que são os casos difíceis, né? Que são as mães solo, que são pais ausentes, que são aí as famílias dilaceradas, que são os casais de nova união, né? Que são os viúvos, que são pessoas com deficiência, enfim, as mais diversas situações que João Paulo II colocou como casos especiais. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele fala das fragilidades. Né? Então já desde daquela época, João Paulo II já olhou para uma questão menos legalista e mais pastoral. Né? Vamos olhar também para os casos especiais, para os casos difíceis. Né? Vamos acolher, vamos trabalhar, vamos ver o que está precisando, o que é a igreja. E aí ele fala das responsabilidades. Ele coloca a responsabilidade no bispo, coloca a responsabilidade nos padres, coloca a responsabilidade nos leigos. Né? E cada um dentro do seu âmbito, mas amparar essas famílias nas situações em que elas precisam, né? Claro. E isso é importante, acho que você trouxe o elemento principalmente porque quando pensa em pastoral familiar, a maior preocupação, ou talvez o que mais assusta, são chamados casos especiais. E que hoje, né, nessa nova estrutura, nessa reconfiguração da pastoral familiar desde a sua fundação até então, esse caso especial cresceu, aumentou. Não é mais só, quer dizer, o grande medo da igreja e aquele grande tabu, né? A segunda união. Não, o caso especial, a segunda união é uma situação dentro dos casos especiais, mas quantos outros casos especiais que nós temos, vivenciamos, estamos juntos na coisa, e qual a dificuldade? De chegar. Quer dizer, a nossa dificuldade de estar junto, de apoiar, de dizer alguma coisa. Né? E olha que quantas palavras tão belas você trouxe agora o Amoris Laetitia também, que é essa reestruturação, que é essa refiguração, que às vezes também pode ter mal entendimento quanto a ela, mas é isso. Né? Eu acho que elas são orientadas, são pastorais. E aí, às vezes, nós temos um olhar muito legalista. O olhar legalista vai nos atrapalhar a ser pastoral. Então, acho que nós temos que ser pastoral sem perder na verdade, ser legalista, ou olhar o legal, mas sem perder a ternura, né? Sem perder ali o acolhimento, a presença, levar essa presença de Deus, né? O Cristo sempre foi assim, né? O Cristo foi assim. Né? Em momento algum, ele negligenciou aquilo que era dele. Tipo assim, né? Com a mulher adulta não foi assim, com o jovem rico não foi, né? Ele não deixou, ele deu a chance. Agora vá e não faça mais.
Exatamente. A gente precisa ter um norte, né? A doutrina católica, ela não mudou, né? João Paulo II não mudou, Francisco não mudou, muda o olhar pastoral, né? A doutrina permanece a mesma. O objetivo, a meta, é a família, projeto de Deus, né? Eis que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Essa, desde sempre, é o projeto de Deus e vai continuar sendo. Pode passar o Papa e falar, não, deixa eu mudar, deixa eu fazer uma emenda aí na Bíblia, ver se... Não existe. Não é. Mas as situações precisam ser analisadas, né? As pessoas precisam ser olhadas e cuidadas de uma forma acolhedora, de uma forma com um discernimento, mas principalmente com uma acolhida amorosa, com aquela acolhida que Jesus ele não perguntou para a pecadora o que ela fez. Ele quer tratar com misericórdia a situação e, como o senhor falou, não peque mais. Né? A Luciana trouxe um elemento que família é um projeto de Deus. É verdade, né? Tipo assim, nós temos que começar agora. Eu acho que o que precisamos é resgatar essa identidade de família como um projeto de Deus. Se nós conseguirmos resgatar isso nos nossos lares, seja de qual forma que vai ser, e eu acho que agora, estamos vivendo esse momento, acho que agora temos essa oportunidade de fazer isso, de resgatar a presença de Deus nos nossos lares. Transformar a nossa casa, que era apenas uma casa de acolhida, porque nós só passávamos para dormir, levantávamos e passávamos o dia fora, e só voltávamos para dormir, e transformar no verdadeiramente um lar. Né? Um lar. Né? Um lar com a presença de Deus. O lar de lareira, né? Como Dom Pedro, nas suas formações nesses dias, falava, né? O lar de lareira, quer dizer, a lareira que aquece. Né? O fogo de Deus dentro dessa lareira que nos aquece e nos renova cada dia mais enquanto família. Acho que isso é importante, viu, amigo? Um momento importante. Absolutamente, né? Então, com muita alegria no coração e principalmente com esperança, né? Assim, eu vejo muita questão da esperança. A gente tenta olhar no horizonte, a própria Familiares Consórcio e a Amor e Letícia também traz na sua introdução ali a situação das famílias, um olhar, as luzes e trevas, né? Então tem muita coisa no nosso horizonte. Mas quando a gente olha aí o pontificado de João Paulo II, com toda a sua ação pastoral, com toda o magistério, tudo que ele nos deixou, tanta coisa que a gente tem para descobrir, passando por Bento XVI, que também teve uma atuação essencial, e agora em Francisco, que está continuando, digamos assim, esse olhar, a gente tem uma certa esperança, sabe, padre? Eu olho assim, nossa, tem bastante trabalho. A minha comadre colocou agora há pouco ali, lá de Guarapuava, nossa, o trabalho que a gente tem muito trabalho. Mas com esperança, né? É com esperança que a gente vai. O pouco que a gente consiga fazer, né? O pouco que a gente consiga fazer aí pelas famílias, por quantas for, da forma que for, tem a orientação, né? O nosso magistério nos deixa a orientação de como realizar essa ação pastoral, né? Isso nos dá uma esperança de que esses 27 anos do pontificado de João Paulo II não foram em vão, né? Tudo que a igreja nos traz nesses 2000 anos, que nos coloca agora com nossas mãos essa missão, não é em vão, né? Que a gente tenha essa missão e tem como realizar, né? Eu sempre vejo, sabe, Milton, dificuldades sempre vão ter. Né? Sim. Eu gosto de pegar, da referência também bíblica e imagem bíblica, né? Pedro, né? Pedro, quando Jesus estava lá no mar e ele falou, Senhor, se fosse tu, fala que eu vá até aí, né? E pode vir, vem. Pedro vai. Né? E Pedro vai. Né? Só que quando Pedro tira o foco do Cristo, e começa a observar ao redor a água, o vento, a água batendo, aí ele afunda. Por quê? Porque ele tirou o foco. Essa esperança que você coloca, que Bento XVI falava muito isso, né? Na sua encíclica também. O ser cristão é o ser da esperança.
Nós não podemos nos desesperar, né? A ausência de esperança. O desespero é pecado. Exatamente. Desespero, o que é o desespero? É a falta de esperança em Deus. Falta de esperança. Né? Quem somos nós sem a esperança em Deus? Né? Uma teologia teologal muito bonita. A esperança é aquilo que nos move a Deus. Que nos move a Deus. Né? Pedro estava com essa esperança de ir ao Senhor, mas ele tirou, ele percebeu ao redor as dificuldades. A família também, quando tira o foco de Deus, do Cristo, ela afunda. Né? Quando nós trazemos elementos. Olha, veja é muito outra imagem bíblica, né? O povo de Israel, quando eles olhavam muito mais ao redor deles, as culturas ao redor dele no seu caminhar no deserto, e esqueciam da cultura, da formação, da orientação de Deus, olha o que acontecia. Né? Tudo de mal acontecia com eles. Por quê? Porque eles se vendiam às questões externas. Quando nós deixamos as questões externas entrarem no nosso lar, entrar na nossa casa, assumir as nossas situações, quando nós, enquanto igreja, cristãos, católicos, amantes, conhecedores da palavra, como somos, deixamos de lado, ou deixamos que questões externas à nossa fé, à nossa doutrina, à nossa crença, se torna mais importante do que aquilo que já está. Então, ter esse cuidado. O resgate é importante. Né? Alguém falava aqui, né, sobre a questão de educar os filhos na fé nesse mundo é difícil. Realmente, não é fácil. Agora, essa não facilidade, essa dificuldade é que nos vai mover e nos vai dar esperança de que vai ter um mundo melhor. Eu acho que é aí que está o foco. Porque se nós desistirmos, nós estamos assumindo que somos irresponsáveis e que nós não temos capacidade. Ou seja, somos iguais os pagãos, né? Jesus falava isso muito para os discípulos, né? Se vocês fizerem diferente, estão fazendo igual os pagãos. O que vocês estão fazendo diferente? Então, assim, essas imagens bíblicas que eu trago para nós enquanto isso, né? Uma outra imagem bíblica, sabe, Hamilton, que eu trago é aquela da tempestade que Jesus estava, né, até querendo dormir com um travesseiro na cabeça, né, tudo ali, e os discípulos doidos, né? Preocupados, o mundo está se acabando aqui, ele dormindo. Quando Jesus está no barco, ele não afunda. A tempestade vira calmaria e nós vamos viver tranquilo. Jesus está no barco, não esqueçamos. Nós vamos passar pela tempestade. Ele está no barco. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Estou contigo. Tá. E a outra imagem, talvez a imagem para fechar nesse sentido, é a imagem das bodas de Caná, justamente no casamento. Né? No casamento. Quando Jesus está na festa, a alegria não acaba. O vinho novo sempre aparece. Então, assim, são essas imagens que a gente tem que ter, são imagens de esperança, sabe, Hamilton? E nesse momento que nós estamos vivendo, essas imagens de esperança nos confortam, nos alegra. Acho que isso é importante. Nós não podemos perder a fé, a esperança e viver a caridade a partir daí, né? Essas teologias teologais, né? Exatamente, padre. Nossa, assim, estou maravilhado assim, com essas palavras, porque nos dá cada vez mais aquele ânimo de seguir em frente, né? Eu digo assim, aqueles que estão nos acompanhando, tem alguém que colocou ali a questão dos casos especiais, que a pastoral familiar ela procura atender às várias situações de pessoas solteiras, viúvos, recentemente. Está para sair aí na CNBB algum documento de orientação para trabalho com pessoas viúvas, as pessoas separadas, pessoas em nova união, enfim, existe todo um trabalho pastoral em cima disso, né? Sempre voltado para a situação da família, né? O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele fala para nós termos o cuidado e o olhar para a família na situação em que ela se encontra. E né? Isso é importante. Isso é importante porque a igreja, em momento algum, ela descuida destes. A igreja excluiu, não, de forma nenhuma. Não há uma exclusão, há uma forma diferente de trabalhar, é diferente. Exatamente. Né? Há uma forma diferente, a igreja ela é sábia quanto a isso, né? Quer dizer, os documentos, as orientações, em momento algum, há uma exclusão, há um retirar, você não pertence. Não, você está e você vai continuar estando.
Agora, a forma de trabalhar, a acolhida, como trabalhar, como cuidar, esse aí é o olhar para as situações, Padre, nós estamos quase encaminhando para o final aí, o Instagram ele limita a nossa conversa para 1 hora, a gente teria bastante tempo aqui, mas o que eu quero deixar como uma mensagem de encerramento desse assunto é que é desejo de João Paulo II, nosso santo São João Paulo II, que nós tivéssemos uma ação pastoral focada e fundamentada na família. E foi por isso que ele instituiu a pastoral familiar. Então, hoje, se as pessoas que estão nos acompanhando, ou aqueles que vão assistir esse vídeo depois, né, se quiserem ajudar a realizar esse desejo de São João Paulo II, que é ter uma igreja voltada para as famílias, que ter uma ação voltada para as famílias, que possam ser uma mão estendida para as famílias quando elas precisarem, ou formar as famílias, desde as novas famílias, aí entre caso do pré-matrimônio, ou as famílias que já estão encaminhadas, né, que procure a pastoral familiar, né? Que procure, nós temos tantas ações dentro da igreja, mas a pastoral familiar é aquela que tem esse foco, né, e que precisa de famílias, né, não é uma pastoral de casal, né, apesar de que majoritariamente acaba sendo aí casais que acabam assumindo, mas não é uma pastoral de casal, né, é uma pastoral de família que procura se formar, ou seja, aquilo que a gente trabalha dentro da pastoral acaba servindo muito, e eu falo isso por experiência própria, né, como eu comentei antes, né, com 1 mês de casado nós fomos convidados para um retiro da pastoral familiar, e desde então a nossa família se funde um pouco com... a gente usa muito da pastoral familiar na minha família. Mas, ao mesmo tempo, também a oportunidade de nós colocarmos em prática esse nosso dever que São João Paulo II colocou lá na Familiares Consórcio, de nós sermos luz para as famílias, de nós podermos levar esse Cristo, né, levarmos todo esse amor de Deus para as famílias que tanto necessitam. Padre, nós temos mais 3 minutinhos, então se o senhor puder fazer as considerações finais aí, e aí depois uma bênção para nós, né, para que a gente consiga... Em primeiro lugar, eu agradeço, né, a oportunidade, né, de você, pelo convite, né, também a responsabilidade da gente de conduzir um pouco essa pastoral, essa comissão Vida e Família, né. A gente conta, eu vi que o Padre Reginaldo entrou aí na live, né, cumprimento ele também, que era o meu antecessor, né, o antecessor, ele estava nessa missão. Muito obrigado, Padre Reginaldo, pelo apoio, pela presença e, né, pelos ensinamentos. Agradeço, né, aproveito e agradeço a todos que participaram, né, minha mãe estava participando, a tia Leila lá de Goiânia participando também aqui, né, pessoal de Miranorte, né, a Maria do Amparo está aqui participando, a Luciana, todo o pessoal que participou, o Thiago lá de Colinas. A gente deixa esse abraço. E essa preocupação, quer dizer, vocês que estavam aqui participando, vamos vencer isso que o Hamilton falou. Né? Acho que esse apoio, ser presença na pastoral familiar, fazer acontecer. Quer dizer, ela talvez não precisa existir, mas ela já existe porque tem famílias. Se ela não existe enquanto estrutura na paróquia, mas ela existe porque tem famílias na paróquia. A paróquia ela é constituída de famílias e se torna uma grande família na sua família paroquial. Acho que isso é o mais bonito. Né? A família não é só rezar junto, mas é vivenciar a sua presença nesse momento também em casa. Né? Eu acho que isso é fundante. Fundamental. Resgatar esse valor da igreja doméstica. Em vez de começarmos a brigarmos, discutirmos as relações. Eu falo muito, Hamilton, quando alguma pregação que dá certo de falar a questão da vida conjugal, eu sempre falo. A palavra do Padre Zezinho ela é muito bonita, aquela, né? Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Sem dar seu perdão. Né? Que isso possa acontecer, que o perdão possa acontecer, que a acolhida... O que é o perdão? É a acolhida. É o voltar a Deus. É o resgate. Né? E como né, na Familiares Consórcio, o São João Paulo II diz muito bem, né? O futuro da humanidade passa pela família. Olha a responsabilidade da família. Responsabilidade enorme. Já lá no final, né? Isso é uma responsabilidade. É uma frase qualquer, não. É uma frase de responsabilidade. É uma frase de responsabilidade. Então a gente deixa aqui nosso abraço, muito obrigado. Vamos firme, né? Você também na paróquia Monte do Carmo, firme na esperança aí da compastoral familiar. Qualquer coisa sabe que nós estamos aqui. Deixa nosso abraço para os freis.
tá? Também a família, sempre muito contente. Vamos fazer uma oração, né? Acho que é a oração do Ave Maria. Rezar por Nossa Senhora do Monte Carlo, né? Rezar... João Paulo II era íntimo de Maria, né? Eu acho que essa intimidade dele de Maria também o fez cada vez ser mais santo. Vamos rezar uma Ave Maria para todas as famílias, pedindo a bênção e a proteção de São João Paulo II para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e